Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu sempre transmito aqui nos meus endereços eletrônicos a liturgia veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. E eu coloco antecipadamente para que as comunidades católicas possam se preparar. Liturgia de 19 de dezembro de 2022, segunda-feira da quarta semana do Advento. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa e no rito da celebração temos o prefácio do Advento 2 e o ofício do dia. Antífona da entrada. Aquele que há de vir chegará sem demora, já não haverá mais temor entre nós, porque Ele é o nosso Salvador. Hebreus, capítulo 10, versículo 37. É de onde foi tirado esse trecho. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que revelastes ao mundo o esplendor da vossa glória pelo parto virginal de Maria, dai-nos venerar com fé pura e celebrar sempre com amor sincero o mistério tão profundo da encarnação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro dos Juízes, capítulo 13, versículos do 2º ao 7º e 24 ao 25a. Naqueles dias havia um homem de Sará, da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéril. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho nem licor, de não comeres coisa alguma impura, pois conceberás e darás à luz um filho. Sua cabeça não será tocada por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao marido: Veio visitar-me um homem de Deus, cujo aspecto era terrível como de um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me revelou o seu nome. Ele disse-me: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante, toma cuidado para não beberes vinho nem licor, e não comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 71, versículos do 3º ao 4a, 5º ao 6º-ab, 16 ao 17, refrão 8º-a. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Repitamos. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó Deus, das mãos do ímpio. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Cantarei vossos portentos, ó Senhor, lembrarei vossa justiça sem igual. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Repitamos. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Aclamação ao Santo Evangelho.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ó raiz de Jessé, sinal das nações, ó vinde livrar-nos e não tardeis mais. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 1, versículos do 5 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão do santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que parte bonita do Evangelho, hein? Vamos à reflexão. A primeira é do dia a dia com o Evangelho 2016, esse livro que nos ajuda a meditar. Vamos à reflexão menor desse livro, depois teremos ao maior, uma mais aprofundada, de Antônio Carlos Santini.
Como zeloso e inteligente artista, Deus vai organizando as peças de um todo, que podemos chamar História da Salvação. Desta vez a escolha recai sobre o casal, Zacarias e Isabel. Os dois eram justos diante de Deus, obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Por intermédio do anjo, Deus traz uma boa notícia a Zacarias. Sua esposa, apesar de idosa e estéril, conceberá um filho. O menino vem com a missão pré-estabelecida. Repleto do Espírito Santo, irá preparar o povo de Israel para a vinda do Messias. Isabel, radiante de felicidade, sente que está grávida e louva o Senhor Deus, que conduz a história de modo surpreendente. Agora temos a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail é santini@novaalianca.com.br. Isabel ficou grávida. Lucas capítulo 1, versículo do 5 ao 25. Liturgia comentada do Santini. Toda gravidez é novidade. Por certo, a maior de todas as novidades ao nosso alcance é a gravidez que traz, ou melhor, que faz as mães e que traz as mães ao mundo também, né? A partir do momento que ela tem uma gravidez, ela se torna mãe, passa a ser chamada de mãe. Ela é que traz os filhos. Ela diz à raça humana que a vida existe, perpetua-se no tempo e garante a próxima geração. Natural, a novidade é ainda maior no caso de Isabel, de Zacarias. Ela é idosa, ela é estéril, sua gravidez é um milagre. Mais ainda é sinal de que Deus está em ação e faz o possível e o impossível, ou faz possível o impossível. Por tudo isso, não deixe de ser curiosa a reação de Isabel. Ela permaneceu escondida. Não seria de esperar que a velha parenta de Maria saísse correndo pelas ruelas de Ain Karim, proclamando sua novidade às amigas e vizinhas? Seria, mas ela prefere ocultar o segredo do rei. De fato, o texto grego de São Lucas, em sentido literal, diz que Isabel, vendo-se grávida, cerca-se de segredo. Nestes tempos em que pretensas curas e milagres são transformados em espetáculo na TV para atrair seguidores e contribuintes, a mãe de João Batista celebra em silêncio, no santuário do coração, a graça especial que recebeu do Senhor. Ela dignou-se tirar a vergonha, aliás, ele dignou-se tirar a vergonha que pesava sobre mim, diz ela. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 25. Deus dignou-se tirar a vergonha que pesava sobre mim, que era o fato de ela não ter filhos. E a partir desse milagre de Deus, ela vai ter sim seu filho. Entre os hebreus, herdeiros da promessa do Messias, a esposa estéril era uma fracassada, digna de pena, mas também alvo de irrisão. Podia ser repudiada, ou, na melhor das hipóteses, ter de tolerar uma segunda esposa. Não admira que a Sagrada Escritura registre vários casos impossíveis de gravidez, como Ana, a mãe de Samuel, está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 2 e 20, e a mãe anônima de Sansão, no livro dos Juízes, capítulo 13, versículos do 2 ao 3 e 24. É assim que Deus se revela como o Senhor e a fonte da vida. Isabel sabe que foi agraciada. Por isso mesmo, escolhe para o filho o nome de João. No hebraico, Ioanã. O Senhor concede graça. Ainda que tal escolha esconde
ainda que tal escolha encontre reação dos familiares, conforme Lucas, capítulo 1, versículos dos 60 ao 63. No tempo litúrgico do Advento, à espera do Natal, também a igreja está grávida de Cristo. Por isso ela se recolhe, reveste-se de roxo, reduz as flores e faz discretos os instrumentos musicais. A exemplo de Isabel, à espera do filho prometido, deve cercar-se de profunda vida interior, preparando o júbilo e os louvores dos anjos de Belém. Grávidos do Natal. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O segredo do Senhor é para os que o temem. Salmo 25, versículo 14. Vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. A outra pesquisa foi no site da novaaliança.com.br. Santo do dia 19 de dezembro, São Nemésio. São Nemésio viveu em Alexandria, no Egito. Pouco se sabe da sua vida, apenas a história do seu martírio e do final da sua vida chegaram até nós. Ele foi um exemplo de caridade ética. Foi acusado falsamente de violência e de ladrão por pessoas que o invejavam. Pelos relatos de São Dionísio, bispo de Alexandria, São Nemésio sofreu, como cristão, com a feroz perseguição do imperador Décio. Foi acusado de ser cristão, o que ele não negou, mantendo-se firme em sua fé. Como se recusou a negar sua fé, foi torturado e queimado vivo junto com ladrões e criminosos. Olha, São Nemésio, um mártir de Cristo, um mártir da igreja. Outro santo. Santo do dia 19 de dezembro, Santo Urbano V. Urbano V era de uma família nobre francesa. Estudou direito e depois deu aula em Montpellier e Avignon. Mas, em certo momento da vida, aderiu ao hábito de monge e abandonou a carreira das ciências jurídicas. Devido aos seus estudos e experiência como professor, o então Papa Inocêncio IV ordenou que ele desempenhasse missões diplomáticas mais delicadas. Quando esse Papa morreu, Urbano foi eleito sucessor, mesmo não sendo cardeal. Na época do papado de Urbano V, a Europa era palco de muita movimentação social e, para manter o Papa longe das lutas, a sede da igreja foi transferida para Avignon, na França. O seu pontificado é conhecido pela ótima administração e pelas renovações dos costumes. Ele conseguiu parar com muitos abusos na igreja, criou centros de estudos, inclusive a Universidade de Cracóvia, e na Universidade de Montpellier fundou um colégio médico que ajudou estudantes pobres. O santo enviou grande número de religiosos às regiões europeias que careciam do catolicismo. O grande sonho do Papa Urbano V, porém, era levar de volta a sede da igreja para Roma. Conseguiu isso em outubro de 1367, sendo recebido com entusiasmada aclamação popular. Foi o primeiro a se estabelecer no palácio ao lado da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e desde então se tornou a residência oficial dos pontífices. Mas a paz durou pouco. Alguns anos depois, Urbano V foi novamente obrigado a deixar Roma e voltar para Avignon, onde faleceu em 19 de dezembro de 1370. Santo Urbano V, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Se for para o seu bem, ele proverá. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, conforme dizemos nós católicos, ou Maranata,
como dizem nossos irmãos protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e será o juízo final para conquistarmos o paraíso. Temos que nos reconciliar com Deus. A graça nos é dada aqui na terra. Então vamos nos apoderar da graça. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom!